Você está numa dúvida se você deve ou não, né, seguir a orientação de fazer uma dessas cirurgias, mas você não tem aí tantas informações porque o pós-cirúrgico é que está todo o segredo, talvez, desse tratamento. Por isso que hoje a gente vai falar de dicas de alimentação para quem já passou pela cirurgia bariátrica e também pela colocação do balão gástrico. Quem está aqui mais uma vez é o nutrólogo, Dr. André Weinert, bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo, tava com saudade, faz tempo que a gente não se vê. Tirou férias. Né? Aí você veio, aí eu voltei, aí você ainda não tinha voltado, e aí agora tá tudo Nos certo. reencontramos. Que coisa boa, bem-vindo mais uma Obrigado, vez. Carol. Eu acho o assunto super importante, pertinente, até porque, não sei se você tem esses números, atualmente, para tratamento de obesidade, tanto a cirurgia bariátrica quanto a colocação do balão, hoje, digamos que estão em primeiro plano para tratar esse grupo de obesos no Brasil? Tem uma grande parcela da população obesa que tem buscado esses tratamentos alternativos, entre aspas, que a gente chama, para tratar a obesidade, né? A gente sabe de todos os problemas da obesidade, da epidemia que é a obesidade hoje, da quantidade de pessoas acima do peso que tem hoje. E até por causa de internet, por causa de rede social, tem se difundido muito mais, né? A cirurgia bariátrica, tanto a cirurgia quanto o balão intragástrico, não são coisas recentes, não são coisas novas. São procedimentos que se fazem aqui no Brasil, no exterior, há muito tempo, né? Inclusive o balão aqui no Brasil hoje cresceu demais. Agora nos Estados Unidos, que não era proibido até uns meses atrás, foi liberado. Então agora... lá era proibido? Lá era proibido. Por quê? Não tinham ainda testes? Não, eles tiveram... Era liberado um bom tempo atrás, tiveram alguns problemas com alguns pacientes e aí o FDA deu uma bloqueada, ele proibiu e agora, através de estudos, eles voltaram, agora voltou a ser liberado. Mas de uma maneira geral, tem se buscado muito, né? Tanto no consultório quanto no dia a dia que você encontra as pessoas, elas têm buscado alternativas, mas que às vezes me preocupa um pouco, Carol, justamente por isso, porque quando cresce demais a procura, a gente... Como tudo na vida, a gente tem as pessoas, até profissionais bem intencionados e profissionais mal preparados, vamos dizer assim, tá? Para seguir com o Exatamente. Então, para você ter sucesso no tratamento da obesidade, o tratamento cirúrgico, no colocação de balão intragástrico, não basta você fazer a cirurgia, não basta você colocar o balão. Você tem que ter um preparo pré, você tem que ter um preparo psicológico, você tem que ter uma avaliação com o psicólogo, você tem que ter o acompanhamento intra, você tem que ter o acompanhamento pós-imediato e o pós, muito mais importante ainda, é o pós-tardio. O que me preocupa muito é que as pessoas fazem, acham que vai resolver o problema, então eu vou operar, vou resolver o problema. E depois pode voltar tudo de novo. Pode não emagrecer, pode emagrecer demais, pode emagrecer e voltar a engordar, pode emagrecer e desnutrir. Infelizmente, eu não tenho números isso em porcentagem, mas eu já tive muitos pacientes no hospital de pós-cirurgia bariátrica que foram a óbito, que morreram por desnutrição, porque não acompanharam. E chega uma hora que essa desnutrição ela alcança um nível que é muito difícil a gente conseguir recuperar mesmo, fazendo o tratamento endovenoso, tratamento por sonda, pacientes vão a óbito. Tem muitos pacientes que têm o reganho de peso. Hoje já tem até tratamento para quem tem reganho de peso na cirurgia bariátrica. Nossa, né? Posso imaginar. Então, porque a coisa vai num crescente, teve um boom tão grande desses procedimentos, que da mesma maneira que esse boom aumentou, muitas vezes as pessoas fizeram, ou você tem indicação, ou você tem acompanhamento pré, intra e pós-operatório. A insegurança, digamos assim, fica um pouco maior também. Sim. Quando tem esse boom dos tratamentos e todo mundo fala assim, não, então eu cheguei nesse peso, realmente não tem mais nada que eu possa fazer, eu vou ficar aqui sentado esperando a minha cirurgia. Sim, comendo, com sedentarismo, enfim, prolongando ainda mais, sem mudar os hábitos, essa obesidade que poderia já... Né? A pessoa já poderia começar uma mudança até para fazer, para receber a cirurgia de outra forma, né? Sim, e a pessoa, muitas vezes o problema é que as pessoas não entendem, muitas vezes, e não são obrigadas a entender, e muitas vezes não são passadas de uma maneira correta para ela, porque balão intragástrico nem tanto, mas principalmente a cirurgia bariátrica, dependendo do tipo de cirurgia que vai fazer, as consequências são para o resto da vida, né? É uma mudança muito grande que a pessoa vai sofrer, não é simples fato de operar, emagrecer e ficar saudável. A pessoa tem que fazer acompanhamento, a pessoa vai ter alteração no volume do alimento que ela vai consumir, no valor calórico, na flora intestinal, na absorção de nutrientes, de vitaminas, de sais minerais, isso vai mudar demais. E se ela não cuidar disso, se ela não entender que isso vai fazer parte do dia que ela operou para o resto da vida dela, a chance dela não ter sucesso com o procedimento cirúrgico
ou porque ela não vai emagrecer, ou porque ela vai emagrecer demais, além de emagrecer, porque o negócio não é só emagrecer, o negócio é emagrecer com saúde. Nutrir o corpo. Exatamente, você perder a gordura, você manter a sua massa magra, você equilibrar o seu metabolismo, você equilibrar o seu corpo. Agora, você perder demais a ponto de chegar, de nunca ter feito um acompanhamento. E vou te falar, Carol, isso não é incomum, isso é muito comum. É muito comum. Muito comum. Você já passou pela cirurgia bariátrica? Não. Eu já passei pelo balão. Ah, você fez o balão. Eu pensei que fosse a bariátrica. Então, vamos então retomar o caso do balão? Vamos. Você fez o balão quanto tempo? Há quanto tempo? Acho que eu tirei o balão. O balão é um procedimento que não é cirúrgico, é um procedimento endoscópico, né? Então é colocado por endoscopia. E tem hoje tem já lançado no mercado até balão de 1 ano. Então, mas esse balão que até que eu trouxe aqui, que é o mais comum, ficam 6 meses dentro do estômago. Então é colocado por endoscopia, ficam 6 meses, é feito o acompanhamento. Vamos rodar o vídeo então para o doutor André explicando com as imagens, então? Vamos rodar o vídeo para a gente entender, vamos retomar aí como é a colocação do balão. Isso, então o balão intragástrico, ele é colocado por endoscopia. Então não é cirúrgico, né? Que eu tinha citado nas cirurgias, tal, não, esse aqui é... Ele é um procedimento endoscópico, então ele é colocado, o endoscopista ele vai descer o balãozinho fechado, vai passar aqui pelo esôfago, vai colocar aqui no estômago. A hora que ele conseguiu colocar na câmara gástrica do paciente, ele vai insuflar esse balão. Tá? Então ele vai insuflar. Tem alguns balões que são insuflados com ar, mas a grande maioria é insuflado com soro fisiológico e um corantezinho azul, que a gente chama de azul de metileno, tá? Então ele é insuflado, então o endoscopista está tendo visão direta do endoscópio também de quanto ele está insuflando. Geralmente ele insufla entre 50% a 60% da área útil do balão, né, do balão intragástrico, aí ele é retirado e esse balão fica aqui dentro do estômago. Nesses 6 meses, hoje já tem balão até de 1 ano que tem algumas indicações. Quanto pesa o balão, mais ou menos, doutor André? O balão depende muito de cada paciente. Que nem eu te falei, Carol, vai ocupar 60%. Tá? Então, tem pacientes que o balão ele pode ser colocado, por exemplo, 400 ml, 500 ml, até 900 ml dentro do paciente. É isso que vai mudar, depende do tamanho. Esse aqui tá levinho porque ele está bem... Tá? Entendi, e aquele que a gente mostrou ali no começo, ele é assim, ó. Tá, ele entra esse aqui é o balão fechado. Perfeito, olha que interessante. Tá. E claro que tem uma câmera junto. Não, o endoscópio vai junto, vai na lateral, ele coloca os dois juntos e ele vai enxergando. Exatamente onde ele vai colocar. Tá? Então esse aqui que é o balão fechado, quando ele insufla, ele fica assim. Agora, até comentando, você que passou pela cirurgia, isso é importante, porque é legal a gente ouvir também, né, testemunhal e tal. Você acha eficiente a cirurgia? Você acha que é um recurso hoje importante, se bem feito por uma equipe? Muito importante. Você saiu satisfeito? Saí satisfeito e hoje eu trabalho muito com isso. Né? É importante, mas você tem que, foi exatamente o que você falou, é uma equipe que trabalha junto. Hoje tem equipes no mercado que trabalham de maneiras diferentes, não existe um padrão engessado para se trabalhar com balão. Mas se você tiver, você tem que estar com a cabeça preparada. Então mesmo como na cirurgia bariátrica, no balão também passa por uma avaliação psicológica. Se você tem, psicologicamente está preparado, se você está a fim de perder peso, porque não é fácil, Carol. Não é fácil, até porque nós vamos falar de como é uma dieta no pós-balão ou no pós-cirúrgico. Não é uma dieta fácil de seguir. Eu estou olhando uns itens que tem aqui na mesa, eu já não sei se isso pode, se isso não pode, se a quantidade é que pode, ou tem que ser menos, ou tem que ser mais. Vamos entrar um pouquinho então nesse assunto, eu acho... Isso aqui é uma sopa? É uma sopa, mas na verdade, essa sopa no começo ela nem entra. Ela não entra? No começo, vamos falar, por exemplo, do balão. Até porque, por isso que eu falo que não é só quem vai sofrendo, é só quem coloca. Quem vai sofrer, entre aspas, de ajudar é quem está ao redor. Então, por exemplo, nos primeiros dias de cirurgia de pós-colocação de balão, o que a gente passa para o paciente é uma dieta líquida. Então, a primeira semana é praticamente líquida, nos primeiros 2, 3 dias é praticamente isotônico, água de coco, água mineral. Quantidade. O dia inteiro. Quantidade, Carol. Uma xícarinha de café tem 50 ml, você vai tomar meia xícara de café a cada 15 minutos, mais ou menos. Meia xícara? Dá mais ou menos 100 ml por hora, 90 ml por hora de líquido que você vai tomar. São pequenos goles, então você tem que fazer a cada 15, 20 minutos, um golinho, outro golinho, outro golinho, outro golinho. Tá. Não pode dar mais gole ou menos gole, não pode comer. Se você comer sólido, se você tomar um gole a mais, volta tudo. Então,
É bem restrito. É um comprometimento bem grande. Bem grande. E a pessoa que está junto, que vai cuidar, que vai, enfim, organizar tudo isso para que tenha também até líquidos diferentes e com propriedades e nutrientes diferentes, também tem que estar muito ciente disso. E a pessoa tem que estar ciente que ela, olha como ela tem que estar bem preparada, que ela geralmente vai sair de uma dieta que, sei lá, que ela consome 3, 4, 5 mil calorias para consumir uma dieta de 300 calorias, 400 calorias. É difícil. Esse paciente fica na cama? Não. Ele levanta. O paciente de balão, ele, mesmo no dia da passagem do balão intragástrico, ele não fica internado, é feito como um procedimento endoscópico, acabou, acordou da sedação, a sedação é igual, acordou, vai para casa, medicado, com as medicações tudo direitinho. A gente orienta geralmente para não trabalhar, não fazer atividade física, porque pode passar mal, pode desmaiar. Com certeza. O paciente... tem pacientes que não têm sensação de dor, de peso, mal-estar, tem pacientes que passam muito mal, que vomitam toda hora. Então, tem uma quantidade muito grande de sinais e sintomas que a gente pode trabalhar de diferentes formas. Tá. Então, mas nos primeiros dias, líquido. Passou, geralmente, os 2, 3 primeiros dias, a pessoa já consegue, já melhora. Porque você imagina, Carol, você imagina isso aqui no seu estômago. Você fica hidratando só, né? Só, porque você imagina isso aqui no seu estômago, vamos supor 600 ml, tá? 600 ml dentro do seu estômago o dia inteirinho. É como se você tivesse colocado uma garrafa de água mineral, um pouco mais, dentro do seu estômago de peso o dia inteiro. Então fica empachado. O balão, ele não sente fome mesmo, sente bem menos. Ele sente muito empachado, a pessoa sente muito empachado. O balão, ele tem ação hormonal, então além de ação mecânica, que ele vai ocupar o espaço, ele tem ação hormonal, ele vai aumentar a liberação de hormônios da saciedade, ele vai diminuir a contratilidade do estômago, então ele vai diminuir o esvaziamento gástrico. Então tudo isso vai fazer com que a gente perca peso. E aí depois, aos pouquinhos, até a pessoa, geralmente a gente recomenda o paciente andar bastante. Porque sempre que o paciente senta, a hora que ele senta, o balão ele vai subir e vai encostar no diafragma, nessa musculatura. Então a pessoa se sente mal, se sente sufocada, estufada. Então ela tem que levantar, ela tem que fazer. Descer. Exatamente. Então, líquido, só líquido. Se colocar gole a mais, se tomar a mais, se colocar alguma coisa sólida, volta. Vamos colocar a perguntinha na tela, então? Olha lá. Quem perguntou pra gente hoje? A Carmen, beijo pra você. Após a retirada do balão, essas restrições alimentares continuam? Excelente pergunta. Vamos chegar lá, porque tem itens hoje bem diferentes, doutor André. Volto já pra gente responder todas as questões. Esse assunto é muito sério e a gente tá falando como é bom começar a semana assim, né? Pra adoçar a vida de maneira saudável. Não é verdade, doutor André? É isso aí. Agora, do lado de cá, a gente tá aí com algumas restrições e a Carmen foi direto. Retiramos o balão. Então, calma, até chegar nessa parte, vamos retomar um outro período, aí a gente já responde a perguntinha dela. Ótimo. Depois da primeira fase, uma semana de líquidos, e aí variando esses líquidos para a gente ter nutrientes diferentes, o que a gente vai colocar? Depois da primeira semana, claro, nos primeiros dias que só isotônico, só água de coco, a gente introduz uma sopa, a gente introduz um creme, o nutricionista começa a melhorar o aporte calórico, o aporte de nutrientes. Segunda semana, a gente já coloca para o paciente uma dieta mais pastosa, então a gente começa a introduzir já algum queijo processado, um iogurte, um purê. Então, assim, são alimentos mais fáceis de digerir, que não precisa ficar no estômago muito tempo. Tem que ser alimentos de fácil digestão. Perfeito. Tá? Então, aí depois na terceira semana a gente entra uma dieta um pouco melhor, uma dieta branda, que aí vão ser colocados. Aí a gente pode colocar a verdura, mais verdura cozida, não verdura crua. Nunca crua. No começo ainda não, porque ela demora demais para sair, para esvaziar o estômago, vai empachar demais e a pessoa vai sentir muito mal e não vai conseguir comer, vai acabar tendo problema. Ou até a gente pode começar a introduzir carne, ou peixe, ou frango ralado. Processadinho, bem batido no carne mixer. Moída, então, porque se comer em pedaço, a carne também fica muito tempo para digerir e a pessoa vai começar a sentir mal, vai começar a sentir empachada. Quando que ela sabe a quantidade que ela pode comer? Porque ela tem que se acostumar agora com um novo tamanho ali de estômago e, né? Não deve ser muito fácil. Ela tem que pensar naquela fome que ela está sentindo, ela tem que pensar na saciedade, ou tem uma regra, é essa quantidade e ponto. Quem vai fazer isso é muito individual. Então, quando coloca o balão, tem acompanhamento multiprofissional, passar com o nutricionista que vai orientar através dos exames que a gente faz, de como colocar do balão e do dia a dia da pessoa, ele vai colocar a quantidade. Geralmente as quantidades são bem menores.
Geralmente, vamos colocar uma maneira geral, eu vou colocar uma colher de arroz, uma colher de feijão, um filé tamanho de um pedacinho da palma da mão, um pouquinho de leguminosa, até porque não vai caber demais e a pessoa tem que saber a ordem que ela vai comer, como ela vai comer, mastigar muito bem. Se não mastigar muito bem, ela tem que aprender a mastigar, porque senão ela vai passar mal. Nossa. Então, tem que mastigar muito bem, demorar para comer e a saciedade vai ser precoce, porque o balão vai estimular mais alguns hormônios que dão saciedade, vai demorar para esvaziar, vai estar ocupando espaço. Então, é o que eu falo para todo paciente, não adianta colocar, você tem que trabalhar junto do balão. Se você fizer o balão trabalhar com você, você tem um resultado muito melhor. Né? E escolher também, não vai comer fritura. Não. Escolher o carboidrato que vai colocar, a quantidade desse carboidrato. Sem fritura, sem bebida alcoólica, sem bebida com gás, nem água com gás, nem refrigerante. Né? Por conta do gás dar uma estendido no estômago, o balão pode descer, pode impactar a pessoa ter problemas. Então, tem uma série de restrições alimentares. Fazer a dieta bem balanceada, fazer uma dieta com um nutricionista, que ele vai dar exatamente a quantidade e o que comer durante o dia, é bem mais restrito? Mas depois, no final do primeiro mês, a pessoa geralmente já perdeu uma quantidade, às vezes até 10% do peso inicial. Nossa, então, bastante. Você já dá aquela animada, você já voltou a fazer atividade física normalmente. Aí pode. Com o balão, pode. Geralmente, uma semana, 10 dias, a gente já libera para fazer atividade física. Mais leve, a pessoa vai sentindo como é que ela vai no dia a dia, vendo como é que ela vai passando e vai sentindo durante a atividade. E ela vai ficar com o balão quantos meses, doutor André? 6 meses. 6. Isso é regra. Isso é regra. Tem hoje em dia tem o balão de 1 ano já no mercado também, com algumas indicações, um pouco diferente na maneira da gente tratar, mas o balão já fica 1 ano. Agora o fabricante ele dá a garantia de 6 meses do material, do silicone, para não ter problema de romper o balão, de estourar o balão. Mas se romper o balão, se estourar o balão é perigoso, entupir, perigoso. Não é perigoso, por quê? Justamente, lembra no começo que a gente mostrou, até por conta da cor do balão, ele é azulado. A gente coloca o soro fisiológico junto com o corante azul. Se tiver, como todo material, algum problema com o balão, a água sai corada e aí a urina vai ser corada e a urina vai ficar verde. Então, todo paciente orientado, se ficar verde, pode viajar de avião, pode fazer o que quiser, não tem problema nenhum, vida normal. Só modificação de hábito alimentar. O que o balão vai levar, assim como a cirurgia bariátrica tem que levar para o resto da vida, é que você vai mudar os seus hábitos. Não é ele que vai resolver seu problema e não é a cirurgia que vai resolver seu problema. Quem resolve o problema é você. Ele vai te ajudar a você ter uma vida mais saudável. Ele vai ser um primeiro passo, uma iniciativa para te animar e te acostumar até o momento que ele for sair. Que foi a pergunta da Carmen. Após 6 meses, ele vai ser retirado. Vai ser retirado. Como que retira? Por endoscopia também. Por endoscopia, passa no endoscópio, aí o endoscopista ele perfura o balão, ele aspira o líquido dentro do balão, o balão ele murcha e ele puxa para a endoscopia de novo. E depois que tirou o balão, a gente também recomenda continuar acompanhamento com a equipe, porque é claro que não precisa voltar a fazer a dieta do balão, mas você tem que continuar com uma dieta mais restrita. Se você aprendeu a comer, muitas vezes você já fica, você não tem restrição alimentar muito grande no balão depois de um certo tempo, como você tem na bariátrica, porque é um procedimento cirúrgico, você tem o estômago diminuído, você pode ter outras complicações. Que nós já vamos mostrar da bariátrica, a gente vai fazer até uma comparação. Agora, a gente vai colocar mais uma perguntinha, até respondendo a pergunta da Carmen desse alimento após a retirada. Te pergunto, doutor André, você emagreceu quantos quilos? 40? Com o balão, 24. 24. E você emagreceu depois mais? Agora eu perdi mais um pouquinho. Agora deu 59. 59 quilos? Parabéns, olha só que legal. Agora sim, a minha pergunta é, se você retira o balão, eu já vou fazer a perguntinha da Giovana, tá, Giovana? Um minutinho. Se você retira o balão, aquele peso que ele fazia, ele não vai fazer mais. Aqueles hormônios que ele estimulava por estar ali, fazer o peso e tal, ele não vai liberar mais. Como fica a vida desse paciente, doutor André? É o medo que todo mundo tem, né? Dá uma bagunça aí. Eu acho que essa é a dúvida da Carmen. O que vai contar é a dieta? O que vai contar é a cabeça. Eu falo para todo paciente e eu passei por isso. Quando eu pus o balão, eu queria tirar o balão, porque passa mal, você não quer passar mal. No começo é meio... Na hora de tirar o balão, você pede, pelo amor de Deus, não deixa tira ficar, não tira, não posso, porque mesmo que ele não esteja fazendo muito mais aquele efeito do começo, você tem aquele apoio psicológico do balão. O paciente que entende, que compreende que o balão está te ajudando e o balão mesmo no final, ele serve como para te guiar, a maneira que você vai tocar a sua vida, e você já introduziu atividade física, você colocou uma vida mais saudável, e mesmo que o balão esteja fazendo efeito
efeito seja efeito psicológico, na hora de você tirar, é importantíssimo que o paciente continue o acompanhamento, é importantíssimo que você continue dando esse apoio para o paciente entenda que, estando com o balão e sem o balão, ele tem que continuar da maneira que ele estava... Com o balão? Com o balão. Então a alimentação é a mesma. Tirou o balão, continua comendo daquela forma. Exatamente. Não precisa mudar. Porque as pessoas geralmente, o maior erro que elas cometem, na minha opinião, é esse. Ela coloca o balão achando que vai emagrecer e vai resolver o problema. E emagrece. Só que a hora que tira o balão, emagreci, resolvi o problema. Não resolveu. O balão te ajudou, mas o seu problema você vai... Infelizmente, você não vai resolver nunca, porque... Não, vai resolver entre aspas, porque você vai ter que lutar contra isso, você tem que entender isso o resto da sua vida. Eu entendi. Se você escorregar, você vai ganhar peso. E aí a perguntinha da Giovana, ó. Fiz a cirurgia há 2 anos e hoje sofro com falta de absorção de nutrientes e anemia aguda. Tem a ver com a cirurgia? Existe algum tratamento? Então, mesmo após 2 anos, durante todo o período que está com balão ou que está com a cirurgia, com a fase, tá, é um cuidado para nutrir esse corpo e, ao mesmo tempo, o que acontece? Depois de 2 anos, a preocupação continua a mesma. Então, será que tem relação? Acho sim que tem. Eu já volto para você me contar. A gente vai retomar alguns itens e, claro, algumas guloseimas, por exemplo, aquele prato de massa. Né? Quem adora um pratão de massa, nunca mais vou poder comer. Poxa vida, como é que é? O exemplo do Dr. André é muito legal. E a gente vai mostrar o que acontece na cirurgia bariátrica. Por quê? Que diminui... Porque diminui o tamanho do estômago, né? Sim, bastante. Pode aí, enfim, ser algo que nem sempre é o primeiro passo. De repente, existem outras coisas antes, né, doutor André? Sim. Volto já para você me contar tudo. Porque o negócio é o seguinte, a gente dá bariátrica, que ela citou cirurgia, né? 2 anos, sim. E aí, doutor André, essa falta de nutrientes, de absorção de nutrientes, persiste por toda a vida depois da cirurgia? Com certeza, Carol. Ainda mais para pacientes que ou não fazem o acompanhamento de maneira correta ou não fazem acompanhamento, né? Acho que para entender a gente pode até colocar aquela imagem, né? A imagem. A gente tem uma imagem para ilustrar muito bem a cirurgia bariátrica, que até o vídeo a gente não conseguiu, mas eu acho que a imagem está bem legal. Sim. Que mostra o que faz, né? Na verdade, isso aqui são tipos de cirurgias, né? Quando a gente fala de cirurgia bariátrica, a gente tem os tipos que a gente chama de desabsortiva, de restritivas e de mistas. Ah, é? Isso, tá? Não sabia. Isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, de restritiva, quando a gente só vai restringir o tamanho do estômago, vai restringir a área que o estômago vai poder utilizar esse estômago sem desviar, sem desabsorver, sem desviar o estômago, a pessoa não perde a área de absorção de nutrientes, tá? Então, por exemplo, na colocação de uma banda gástrica, né? Ou no sleeve gástrico, que é quando só tira o estômago, eles fazem como se fosse um cilindro no estômago, então diminui sem desviar. Mas isso o que vai depender do paciente, do peso do paciente? Vai depender do paciente, vai depender do cirurgião, então é uma coisa que o cirurgião vai decidir junto com o paciente, isso é uma coisa muito individual, né? E tem as mistas, né? Como essas duas aqui, né? Essa aqui é a bypass gástrico, essa aqui é a cirurgia mais feita em relação à cirurgia bariátrica, então você vê que isso aqui o estômago é cortado, então fica só essa câmerazinha do estômago, né, de mais ou menos uns 30 ml de estômago que sobra, e aqui ele é desviado, o intestino aqui, um pedaço do intestino é desviado aqui para baixo. Essa parte do corpo gástrico do estômago, ela fica inativa, né? Então você... Só sobra 30%, 40%. do... Não, isso sobra bem aqui pouquinho. não é só isso só aqui. Isso aí. Chocada. Só isso aí, tá? Então, o paciente, além de diminuir o tamanho do estômago, ele vai ter um desvio, ele vai perder uma grande quantidade aqui dessa parte do intestino, de área de absorção do intestino, a comida vai descer direto já aqui para baixo. É por isso que aumenta, então, essa falta mesmo de absorção. Por isso que as pessoas têm que fazer o acompanhamento nutricional, têm que fazer os exames. Se quiser passar para a próxima, a gente vai conseguir entender o que acontece. Então, só para você ter uma ideia, tá? Aqui, nessa região do corpo gástrico, tem a liberação de fator intrínseco que para ajudar a formação de vitamina B12, ácido clorídrico que vai ajudar no metabolismo do ferro. Nessa porção do duodeno tem absorção de ferro, cálcio, tiamina, magnésio, ácido fólico, complexo de vitamina A, vitamina B. Isso se perde. Então, tudo isso aqui são horas que você deixa de passar alimento, você deixa de absorver,
né? É claro que aqui também, né, você tem regiões que o corpo começa a compensar, né? Então, regiões que aqui passam, mas mesmo assim, aqui são regiões que o alimento, teoricamente, está passando num processo, num estágio de digestão anterior. Então, é mais difícil do corpo absorver. Então, a absorção desses nutrientes é muito prejudicada, fica muito mais dificultada por falta de área, por falta de a restrição do volume. Então, você come muito menos, que já, normalmente, quando a gente está num processo de perda de peso, mesmo que seja numa diminuição da quantidade de comida, a gente já tem alguns sinais de que perde um pouco de vitamina, a gente se sente um pouco mais fraco. Então, esses pacientes comem muito menos e com esse desvio do trânsito, desvio do local, eles deixam de absorver os nutrientes. Olha, ferro e cálcio, é por isso então que a maior reclamação é de ferro e de cálcio, porque é nessa região que fica inativa. Mas agora, passando aqui pela minha cabeça, doutor André, esse paciente não só tem que ter, então, uma alimentação muito, muito certinha e muito equilibrada, mas ele tem que conviver com uma suplementação para o resto da vida. Sim. Aquelas cápsulas, existem cápsulas, me corrija se eu estiver errada, até uma pergunta, que elas podem ser absorvidas no estômago, tem outras que são no intestino, não tem uma coisa? Então, nesse caso, esse paciente teria que ter uma que é absorvida no intestino. Hoje a gente tem, inclusive, no mercado, polivitamínicos para cirurgia bariátrica mastigável. Ah, já existe. Então já começa você... Já, não, tem. E o que ela falou de 2 anos, se quiser passar a próxima, a gente consegue fechar bastante coisa. Só que é uma sugestão que eu faço dos controles dos meus pacientes. Interessante. Tá? Então, por isso que é importante, Carol, que esses pacientes tenham acompanhamento. E bem de pertinho, tá? Então, a gente coloca tudo isso aqui. Então, antes, a gente pesa antes 3 meses, 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos, e anualmente depois desses 2 anos. Tá. Né? Ver sempre os sintomas de deficiência. O ionograma é dosar sódio, potássio, fósforo, magnésio. Ver hemograma, ver se a gente está tendo uma anemia, não está. Fazer ferro-feitina, a cada 3 meses, principalmente no primeiro ano, depois no segundo ano. Dosar albumina, que é a proteína é principal para ver a parte de nutrição, para ver a parte nutricional do paciente. Dosagem de vitaminas, dosagem de vitamina D. Fazer densitometria óssea. Lembra que a gente falou? Absorção de ferro, absorção de cálcio. Então é importante, pelo menos uma vez por ano, esse paciente fazer densitometria óssea. Tá. Não só ver se ele já estava com uma osteopenia, uma osteoporose, se ele está... ou se ele está sendo encaminhado para uma osteopenia ou osteoporose. Então, pacientes que nem ela fez, são 2 anos de cirurgia bariátrica, se ela deixou de fazer esse monte de acompanhamento aqui, a chance dela ter deficiência de vitamina no segundo ano é muito grande. O problema da cirurgia bariátrica em relação a déficit de vitamina, déficit de alguns minerais, não é nos primeiros 3 meses, 6 meses, que é quando o paciente apresenta queda de cabelo, apresenta aquela unha quebradiça. Isso a gente consegue ver e repor muito mais fácil. Segurar. Agora, o que a gente está vendo hoje são pacientes de 2 anos, pacientes de 5 anos e pacientes de 10 anos de pós-operatório de bariátrica. Esses são os pacientes que, quando não são acompanhados, não fazem alimentação de uma maneira correta, ou mesmo que fazem, mas absorvem muito menos, porque às vezes, por mais que eles consigam comer, a absorção é um pouco mais dificultada, tudo bem que o nosso metabolismo ele faz adaptações, né? Mas são esses pacientes que a gente tem que tomar muito cuidado, são esses pacientes que muitas vezes, infelizmente, a gente perde no hospital. Ficam desnutridos depois de anos e podem voltar. Como é que engorda se o estômago, aquela parte já está inativa? Ele incha. Porque, na verdade, o estômago é um músculo, então muitas vezes esse estômago ele vai dilatar. E paciente que não está com a cabeça pronta... Faz cada coisa, Carol, que você não acredita. Por quê? Conta uma. Conta uma. Pra gente fechar, conta uma, vai. Paciente que bate um liquidificador hambúrguer, Coca-Cola e sorvete e toma porque é líquido, passa. Mentira. Ou toma latas e latas de leite condensado por dia. Sofre com isso, porque esses pacientes também pode ter um problema chamado dumping. Né? Então, esses pacientes, quando consomem carboidrato, consomem doce, alguma coisa, esse carboidrato ele passa muito rápido do estômago, ele cai na corrente sanguínea. Então, a pessoa tem mal-estar, pode ter um sinal de sudorese, pode passar mal. Então, são pessoas que não ligam para isso, mas elas consomem um valor calórico muito alto, mesmo no líquido. Meu Deus! Tem que tomar muito cuidado, seguir as regras. Primeira semana, segunda semana, terceira semana. Fazer todos os exames, estar sempre atento. Essa tabela é muito legal. A gente pode colocar no site? À vontade. Vamos colocar no site. Eu acho isso importante, até para o paciente ter como controle. Sim. Olha, doutor, esse aqui a gente ainda, está faltando. Puxa vida, a gente está aqui para dar um alerta, informação. Carol. A gente fala para um público muito grande. Então, se você está nessa situação, para escolha, converse com o seu médico e se comprometa com as fases. Vai passar. Né, doutora André? Está aqui a prova, doutora André. 59 quilos mais magro. É difícil, né?
Né? É difícil, você sempre diz isso, não é fácil. Não é Mas fácil. o orgulho que dá depois é muito bom. É bom, né, Carol? É bom. Muito bom. Que o problema é que eu falo, não é fácil porque sai um pouquinho, parece que ganha 10 quilos, né? Parece que é um negócio incrível. Todo mundo passa por isso. Então, tem que batalhar todos os dias, não tem jeito. E doutor André é casado, tá, meninas? A gente recebe um monte de mensagem do doutor André, mas ele fica feliz, eu sempre brigo com ele. Um beijo. De novo. Não, sua esposa sabe tudo, mas as meninas sempre brincam, doutor André, aí todo par de olhos azuis e tal, ele vem arrasa aqui no programa, mas ele é casado, hein, meninas? Mas ouçam não só as orientações, mas sigam o exemplo. Isso é muito legal, você como médico poder passar para os pacientes. Obrigado, Carol. E quem quiser acompanhar esse trabalho e mais dicas, porque esse é um assunto imenso e a gente poderia ficar aqui muito mais tempo falando, você pode entrar em contato com ele, seguindo lá no Insta, @André_nutrólogo, tudo junto, @André_nutrólogo, siga, porque vale a pena. Doutor, muito obrigada. Carol, obrigado, adorei sempre tê-lo aqui. Obrigado, Até a próxima.